Recessão cancelada, bolsa dispara com o IPCA vindo melhor que o esperado, XP projeta a bolsa para 128 mil pontos e o Michael Burry diz estar arrependido em ter recomendado venda ao fim de janeiro. Bem-vindo ao canal Top Ações, like no vídeo também, se inscreva no canal, tá? Esse vídeo está bastante interessante, nós vamos pontuar algumas coisas aqui do Brasil e também nos Estados Unidos. Então a gente começa aqui com o Michael Burry, né? Quem não sabe quem ele foi aquele cara aqui, o único, né, que apostou aí contra o mercado em 2007, 2008, ali naquela crise imobiliária dos Estados Unidos, né? Crise de crédito que derrubou bolsas aí mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, e ele foi o único que alertava isso e ninguém acreditava nele na época. Enfim, ele vinha aqui desde o ano passado aí, martelando muito no mercado de ações, e ao fim de janeiro ele ainda chega com a seguinte frase, né? Ao fim de janeiro ele começou a se deteriorar de novo a economia, né? As sinais de deterioração, e ele fala: sell, venda, né? Ou seja, venda as ações porque o negócio vai ficar pior. Realmente teve algumas crises dos bancos ali, deu uma pioradinha, passou um tempo até que dia 12 de março ele veio numa postagem onde ele diz que 2000, 2008, 2023 sempre foi a mesma coisa, pessoas cheias de ganância e tomando riscos estúpidos acabam falhando aí, né? Por isso que o dinheiro sempre é impresso, porque funciona bem. Então ele veio criticar aqui o excesso de dinheiro, algo que a gente já sabia, né? Mas no dia seguinte ele veio com uma narrativa que já começa a melhorar. Essa crise pode ser resolvida facilmente, muito facilmente. E não estou vendo nenhum perigo por aqui. Mas assim, o Michael Burry poderia estar sendo irônico, né? Ficou aqui um pouquinho de dúvida. Mas na sequência ele não deu indícios em relação a isso. Até que ele diz que ele estava errado em dizer venda. Isso aqui foi dia 30 de março. Tá? Ele veio aqui dizer que estava errado em recomendar venda lá dia 31 de janeiro. E aí depois ele diz que, voltando a 1920, não havia uma geração de BTFD, Buy the Fucking Dip, ou seja, compre a porcaria do fundo, né? Como existem nas gerações de hoje em dia. E ele fala parabéns, né? Então, será que realmente ele está sendo sério? Parece que sim, parece que realmente ele está acreditando que não teremos aquela recessão como nós tínhamos ali, como nós tivemos em 2008. Eu, na minha humilde opinião, desde o ano passado, venho entendendo que essa recessão só vai ficar nesses ruídos todos aqui, mas não vai ter uma recessão severa mesmo. É a linha que eu vou atuando e vou comprando aos pouquinhos lá no exterior também, além do Brasil. Uma não recessão nos Estados Unidos significa uma facilidade muito maior para não termos recessão aqui também. O dólar está a R$ 5 no momento, tá? Isso aqui significa que quem quer investir no exterior pode ser uma boa nesse momento. Não estou recomendando, só sei que eu gosto do dólar em torno de R$ 5. E aí eu envio para lá e vou comprando aos pouquinhos. Se cair mais, a gente envia mais. O fato é o quê? No longuíssimo prazo, o dólar tende a valorizar em cima do real. Isso é evidente. Isso aqui é o que acontece no longo prazo. Se no meio do caminho ele vai ter umas trajetórias de queda, não tem problema, já que no longo prazo a tendência é de alta, porque lá a moeda é mais forte, porque lá é menos inflação lá, né? Por mais que nesse momento esteja aqui uma situação meio equilibrada, a tendência lá no longo prazo sempre ter menores inflações. Falando da inflação, os números vieram abaixo do esperado, era esperado 0,77, veio 0,71, a inflação analisada ia ficar em 4,70, está em 4,65, é um número bastante interessante de inflação 4,75, precisa ver se vai manter aí dentro da meta da inflação, mas de qualquer forma a gente já vai falar sobre um pouco mais sobre a inflação e a taxa de juros, né, que é o que realmente está preocupando o pessoal. A gente antes vê que a China ontem também teve números abaixo do esperado na inflação. Era esperado uma inflação de 0,20 no mês, veio menos 0,3. Era esperado 1 no anualizado, né? Acabou então fechando em 0,7. Uma inflação baixíssima na China. Então a gente vê a bolsa disparando 4,2%, diversas ações disparando quase 10%, inclusive ações fantásticas que têm uma dívida um pouco pesada, Raizen disparando 9%, a Cosan 7,5%, uma disparada muito forte, porque o pessoal estava duvidando aqui dos projetos da empresa, mesmo que não fizesse um menor sentido, e aí com a taxa de juros podendo diminuir,
elas crescem bastante as cotações. Empresas do varejo, obviamente, também disparando até mais, né? Mas são muito mais arriscadas, não faz muito sentido ao meu ver. Enfim, uma série de empresas disparando, inclusive umas que não deveria disparar tanto. Por exemplo, a Vale, uma empresa que vocês sabem que eu sou fã da Vale, empresa fantástica, né? Só que ela subindo 5,62, tá certo que a China também teve dados ali de inflação baixa, mas a inflação lá não era tão preocupante. De qualquer forma, a Vale ela tem que estar mais atenta aos dados da China do que a nossa Selic. Ela não tem uma situação de dívida tão preocupante, ela tem os projetos aqui muito mais ligados ao crescimento da China do que ao do Brasil, mas de qualquer forma isso mostra o quê? O ímpeto do estrangeiro entrando no Brasil. Aí eles entram nas principais empresas, Petrobras e Vale são a porta de entrada, e os bancos. Mas ainda assim a gente viu os bancos não subindo tanto quanto essas empresas aqui mais na questão da commodity, né? A gente vê os bancos aqui a 2 e pouco, 3,80 a Itaús, aí sim o Bradesco, que tem um risco aqui maior de inadimplência subindo 5 e pouco. Eu não vi o Santander, mas eu aposto que está subindo bastante também. Então nós temos aqui as elétricas que deu uma seguradinha e no meu entender aqui as elétricas podem estar ainda bastante interessantes. Se eu analisar a inflação anualizada, ela chegou a números muito altos, os 2 dígitos, e depois começou a cair de escorregador, né? Caindo muito, agora está a 4,65, nós tínhamos um mês anterior muito forte, então por isso que tem essa diferença toda também, 4,65, o mês fecha em 0,71, como nós vimos era esperado 0,77, só que tem que ter um pouco de cautela no seguinte ponto. A gente vê anualizado, a gente vê esses meses atípicos. Tem esses aqui também um pouco atípicos, né? Tem. Mas tem mais aqui no negativo que é muito incomum e improvável de se repetir. Então eu acharia mais correto a gente pegar esses meses aqui recentes, de outubro para cá, e ver anualizado, do que ver com esses meses aqui zoadinho. Enfim. Então, dando uma olhada na composição do IPCA, é importante depois a gente ver as opiniões dos analistas. Nós vamos ver aqui primeiro as divisões. A alimentação 0,05 para mim foi maior, mas tudo bem, pelo mercado eu não vejo isso, né? Mas enfim, a habitação 0,57, artigo de residência caiu, vestuário 0,31, transportes 2,11, o que era esperado, a gasolina, né? O legal é que o diesel eles seguraram, então o diesel ele controla um pouco a inflação, achei boa a decisão ali. O que eu achei ruim, eu já pontuei, é a questão do imposto sobre exportação de petróleo, o que é bizarro, mas isso aqui não vai afetar aqui esse de inflação, mas é uma bizarrice que freia aí o crescimento do Brasil, tá? Mas aí é outro ponto. Depois eles falaram que vão tirar, eu vou deixar para reclamar mais quando realmente eles não tirarem ali no quinto mês, né? Então, saúdes e cuidados especiais 0,82, despesas 0,38, educação 0,10, comunicação 0,50. Então, olhando os itens aqui, tá tudo bem tranquilo, né? Talvez um ou outro item despontando um pouco, que é normal. Os itens aqui do núcleo da inflação eles são mais difíceis de subir, e os itens aqui que são mais voláteis, como exatamente os que dependem aqui do combustível, eles inclusive têm um riscozinho aqui de petróleo voltar a subir, mas aí é outra questão. O que importa é que a inflação está bem controlada até o momento. Isso aqui deixa uma brecha para, sim, diminuir a taxa de juros no segundo semestre. É isso que eu estou ainda pensando. Não estou pensando em, deve reduzir agora, não. Isso aí é outro papo. Então, olhando agora a opinião dos analistas, eles comentam aqui a questão dos serviços, que é o que está impressionando. Os últimos 12 meses está ainda em 7,63, mesmo com a redução nesse mês, que a base comparativa era muito forte. Eles falam então que a inflação ainda está se mostrando persistente, não deve dar espaço para o Banco Central reduzir a taxa de juros nas próximas reuniões. Nossa projeção é que consiga baixar a taxa Selic somente no ano que vem. Essa é a opinião dos analistas, eu não concordo tanto. Eu acho que seguindo nesse ritmo aqui dá para a gente reduzir no segundo semestre, que é aquele tal do combinado. O combinado não sai caro até que saia aqui alguma coisa fora dos eixos. Para mim ainda dá para reduzir no segundo semestre, não antes e não depois também. Então ali, talvez no fim do terceiro trimestre, no quarto trimestre, alguma coisa do tipo, eu acho que dá para fazer sim. Nesses próximos reuniões realmente não. Então, a gente continua vendo aqui outro analista comentando que a projeção é que esse comportamento continue de redução de inflação, né, até junho. No entanto, o IPCA deve voltar a acelerar a partir do segundo semestre. Ela está falando aqui em relação ao anualizado. É isso que eu falei, né? Então, quando o efeito da redução dos impostos adotada pelo governo em 2022,
tiver saído completamente da base do IPCA. Sim, analisado deve subir realmente, né? Isso aí é óbvio. Como eu falei, né? A gente tem que ver mais esses meses aqui depois daquele efeito ali do tributo. Mas enfim, eu acho que ainda se veio abaixo, está sob controle por enquanto. Então o banco projeta que o IPCA termine o ano na casa dos 6% nesse ano e desacelere para 5% em 2024. Então a XP projeta o Ibovespa para 128 mil pontos até o fim de 2023 e vê 3 fatores para a melhora de fundamentos. Indica aqui que, embora seja positivo em relação ao preço muito baixo da bolsa, o cenário ainda é um pouquinho cauteloso. Isso aí é legal, eu concordo, né, com esses argumentos. E para os estrategistas da XP, 3 razões tornaram mais construtivos sobre as ações brasileiras recentemente. 1. Preço, já que vimos o Ibovespa perder 100 mil pontos novamente em março por um dia. 2. Juros. A taxa de juros de longo prazo se estabilizaram e começaram a cair. Isso é bom para todas as empresas da Bolsa, até mesmo para os bancos, conforme eu já falei inúmeras vezes aqui. Então, taxa de juros saudáveis e estabilizadas o máximo possível é muito interessante. Então, essa palavra estabilizadas é muito importante também. Não adianta reduzir agora na pressa, depois tem que aumentar porque fez a coisa antes da hora. Então, estabilidade também é a palavra-chave, tá? 3. Estimativas de lucro por ação para o Ibovespa, pelo consenso, começaram a subir. Então, 1. Bolsa barata. 2. A taxa de juros começa a ficar mais atrativa. E 3. Lucro por ação das empresas está melhorando cada vez mais nas projeções. Então, 128 mil pontos é o cenário base, mas eles traçam outros aqui, como, por exemplo, o Ibovespa chegando a 149 mil pontos, onde as empresas... daria tudo certo, né? Seria aqui um mundo muito tranquilo, na crise, recessão dissipada, o risco fiscal doméstico aqui no Brasil também acaba, né? Tudo dando uma mil maravilha. Eu acho que é um pouco difícil, vocês também falam que é bem dificinho aqui. E o cenário pessimista seria aqui 97 mil pontos, que hoje representaria uma queda já um pouco mais significativa, né? Que é o cenário que pressupõe taxas de juros subam ainda mais, o que eu não acho que vai acontecer. A gente está vendo a inflação, rendimentos reais de 7%, múltiplos menores de 7 vezes para o PL, 5 vezes para o EV/EBITDA, lucros 10% menores. É bem difícil acontecer e muito pessimista, acho que eu não vou nem ler, porque esse negócio aqui não deve acontecer mesmo, tá? Só se realmente o Nine aí ficar maluco. Então a bolsa fecha aqui a 106 mil pontos e pouco. Pelo cenário da XP, antes era 125 mil pontos, eles passaram para 128 mil pontos. A bolsa teria que subir 20,5%. E aí, aquelas ações, aquelas empresas que estão mais duvidadas, que tem ali um crescimento, uma pegada de crescimento, um endividamento, de repente uma commodity junto, atrelada, essas aí tendem geralmente, em vias gerais, estarem subindo mais. A gente deu uma amostra aqui, a Cosanos deu uma amostra hoje, a Raizen também. Então, essas ações muitas vezes apanharam muito, tendem a subir mais, tem que analisar caso a caso, tá? E, obviamente, aquelas mais perenes também talvez subam um pouco menos, que elas estão menos descontadas assim como também, caso a bolsa caia, elas vão resistir muito melhor, né? Muito, muito melhor. Então, a bolsa aqui caindo 8,5%, essas ações já estão baratas e elas, vale lembrar que elas também pagam dividendos e se lateralizar também por, 3 anos, vão estar ali pagando dividendos também, são um ótimo case. Aí vai de cada um ir calibrando, será que é hora de comprar algumas arriscadinhas ou não? Vai aí no equilíbrio, né? Eu gosto de ter um pouco de cada, mas o meu foco sempre é os setores perenes, em especial as ações de energia, que entre sobes e desces no longo prazo elas acabam ganhando da maioria das ações aí da bolsa. E vale lembrar que amanhã nós temos o índice de inflação nos Estados Unidos, e esse também é um indicador muito importante também para a bolsa brasileira. É esperado que a inflação faça 0,3 no mês, o núcleo 0,4, e chegando ao analisado a inflação então em 5,2, saindo de um 6,4, ou seja, continuando a melhora do cenário aqui para que a taxa de juros não suba mais do que eles estão projetando. Então é muito importante, não só para os Estados Unidos, como também para o Brasil, acompanhar a taxa de juros americana em termos de volatilidade. Talvez já abra amanhã em queda, né? Porque esse indicador é 9,5, ou de repente pode abrir em mais alta ainda, né? Vamos ver como é que vai sair. E nós temos aqui também, às 3 horas da tarde, a ata do FONC, que também é muito importante. Eles vão falar aqui sobre as decisões de taxa de juros da reunião anterior. Eu não gostei muito dessa alta, tinha puts aqui que poderiam estar sendo exercidas na semana que vem. Paciência, eu fico com os prêmios e eu posso de repente usar o prêmio para
exatamente bancar a compra manualmente. Pelo menos mês passado eu comprei bastante, então tô um pouco mais tranquilo. Deixe nos comentários se você gostou dessa alta ou não. Acho que a maioria acaba não gostando muito, né? Um abraço e até o próximo. Valeu!